Flip-flops. Vamos conhecer dois novos flip-flops. Primeiro, o flip-flop JK com clock. Esta é a simbologia do flip-flop. As entradas são JK e clock e saída Q e Q barrado, bem semelhante ao flip-flop anterior. Aqui está a tabela verdade deste flip-flop. Ela também é bem parecida com lá o flip-flop SR. No entanto, a última linha aqui, em que J igual a 1, K igual a 1, não resulta em uma situação inválida, mas sim numa situação que se chama aqui comuta. O que quero dizer, esta linha é que quando nós estamos analisando o circuito e a linha correspondente é a última, nós temos J igual a 1, K igual a 1, tem a borda de subida, o que nós vamos fazer com a saída é comutar, ou seja, nós vamos inverter o bit que está presente na saída. Se estava 1, quando apareceu 1 e o clock, a gente vai aplicar 0 na saída. E quando estava 0, a gente muda para 1. O comuta significa isso, inverter o bit que estava presente lá na saída. Este flip-flop tem borda de subida, não tem aquela bolinha aqui, mas se existisse a bolinha aqui, o circuito seria o mesmo. A simbologia apenas teria a bolinha aqui. O que mudaria aqui na tabela verdade é somente esta coluna. A indicação do clock estaria apontando para baixo. As demais linhas e colunas permaneceriam as mesmas. Novamente, se fosse flip-flop JK com clock com borda de descida, existiria a bolinha aqui e esta coluna estaria com as setas indicadas para baixo. A ordem das linhas aqui continuariam as mesmas. Um outro flip-flop é o flip-flop D com clock. A simbologia é esta daí e a tabela verdade é esta. Este flip-flop tem apenas uma entrada síncrona, a entrada D, e uma entrada de clock, e saídas Q e Q barrado. Aqui na tabela verdade nós temos como ele funciona. Quando a entrada é 0 e existir uma borda de subida, a saída vai ser 0. Quando a entrada é 1 e existir a borda de subida, a saída é 1. Neste caso, também é verdadeira aquela análise de que se existir a bolinha aqui, a única coisa que muda é essa indicação da seta sendo apontada para baixo. E as ordens aqui de linhas e colunas ficam inalteradas. Aplicou 0, deu clock, a saída é 0. Aplicou 1, deu clock, a saída é 1. Um flip-flop de uma entrada só, bem simples, mas reparem que aqui tem um funcionamento bem interessante. A entrada é 0. Se existir o clock, a saída é 0. No entanto, se a entrada é 0 e mudar para 1 e não existir o clock, a saída continua com o bit armazenado. Lá nos exemplos a gente vai ver isso com calma. Aqui termina este vídeo.